Oiê, encantados! Sejam bem-vindos à terceira aula aqui do Notion para escritores. Então, se você é uma pessoa que sente muito interesse em escrita, em começar a escrever seu livro ou voltar, né, a escrever um segundo livro, um terceiro, um quinto, então se liga aqui nas minhas dicas de Notion. Vamos lá? Para quem assistiu a aula 1 e 2, vai perceber algumas mudanças no Notion. Por que, encantada? Porque eu coloquei em prática. Eu estou escrevendo meu segundo livro e eu usei esse arquivo para conseguir me organizar mentalmente, organizar os planos de escrita e as informações que eu já tenho do meu novo livro. Então, aqui no Escrevendo o Seu Livro, você vai encontrar dicas, projetos de organização e de qualidade de tempo para poder escrever o seu livro. Hoje a gente vai ver o trabalho em progresso, que é uma coisa nova. A gente vai ver o livro, o objetivo e as metas de escrita. Na aula número 4, a gente vai conhecer o NaNoWriMo, que está relacionado diretamente com as metas de escrita. Então fica ligado. Vamos começar no trabalho em progresso. Quando você está escrevendo um livro, seja ele do zero ou voltando a escrever o livro que você tinha parado, revendo, revisando, reescrevendo, o que a gente tem que prestar atenção é no trabalho em progresso. 4 coisinhas que a gente tem que ter em mente sempre: o título, o gênero, meta de palavras e meta de término. O título é o que vai comprar o leitor. Assim como a capa, que chama muita atenção, o título tem que engajar o leitor assim que ele pega da prateleira para poder ler. Se o título não chamar atenção, o leitor vai devolver o livro para a prateleira. Ele não vai querer ler. Então a capa ajuda a vender e o título ajuda ainda mais. Gênero. Quando você estiver escrevendo seu livro, você tem que escolher o gênero, porque cada gênero tem aspectos de escrita diferentes. Então, se você está escrevendo um thriller, tem todo um caminho para ser escrito. Se você está escrevendo um romance de época, tem todo um caminho para se seguir e escrever a história. Metas de palavras. Aqui a gente tem uma coisa que é opcional, mas eu acho muito importante você decidir para conseguir seguir aonde? Aqui, na meta de escrita. Então, quando você fala de meta de palavras, é a quantidade de palavras total que o seu livro vai ter. No meu primeiro livro, eu não consegui bater 50.000. Só tinha 200 páginas e não dá 50.000 palavras. 50.000 palavras está por volta de 350, 360 páginas. Eu coloquei essa meta para me desafiar, porque eu queria escrever mais. A meta de término é muito legal de se ter para colocar um objetivo, né, a ser concluído, a ser conquistado. Eu quero terminar de escrever esse segundo livro no dia 10 de fevereiro de 2023, 6 dias antes do meu aniversário. Então essa é a minha meta para eu poder me engajar mais na escrita e tentar conquistar, né, chegar no dia 10 com ele finalizado. Aqui a gente tem a data de início e a data de término para a gente manter o foco. Eu comecei a escrever no dia 11 de setembro de 2022 e a minha data de término é em 2023. Eu completei? Não, porque eu ainda não terminei. Então é legal você só escrever aqui a data de término quando você realmente acabar, para poder comparar com a meta e a data real, para ver se você conseguiu bater essa meta ou não. Aqui no livro, você vai escrever um argumento. O que é esse argumento? É o coração do seu livro. Pode ser 2 linhas que vai generalizar, resumir, fazer uma sinopse do livro para você. Não é para o leitor, é para você. Para você ler essas 2 frases, uma frase, e se lembrar, né, recordar sobre o que é o livro. Qual é o foco? Qual é o tema central? Para você ler e falar assim, tá, engajei aqui,
vou pensar, vou criar os próximos capítulos tendo em mente que o livro se trata sobre isso. O objetivo é para você também, não é para o leitor. Por que você está escrevendo esse livro? Quando você fala que está escrevendo um livro, a primeira pergunta sempre vai ser: qual é a sinopse? Do que ele fala? Por que você está escrevendo o livro? Você tem que tentar achar palavras para descrever o motivo real que você está escrevendo um livro. É para você se desafiar? É para você conseguir entrar em contato com memórias do passado? É para você conseguir expor sentimentos e emoções? É para você conseguir se sentir confortável ao falar um pouquinho mais sobre a vida? É o seu motivo pessoal. Por que você está escrevendo esse livro? O que te levou a escrever esse livro? Quando você escreve o motivo, o objetivo, você acaba se reconectando com o seu desejo. Então, um dia que você não quer escrever, que você está se duvidando, que você acha que não vai conseguir, é sempre bom voltar aqui no objetivo. Vai te dar um gás para você continuar trabalhando. Agora vamos para as metas de escrita. Você consegue ver que eu tenho aqui todos os dias da semana e tenho o número de 300 aqui. Eu coloquei 300 porque é o que eu quero bater pessoalmente, é uma escolha minha. Eu bato essa meta de escrita? Dia sim, dia não. Então, por exemplo, eu não escrevi nada ontem, mas antes de ontem eu escrevi um capítulo e deu 1000 palavras. Então, hoje, como é quarta, segunda-feira eu escrevi um capítulo e deu 1000 palavras. Vou colocar aqui que eu não só bati, como eu superei essa meta. Mas na terça, não escrevi nada. Hoje, não sei, talvez eu escreva, talvez não. Quando você coloca essa meta de escrita, você consegue perceber a quantidade de palavras que você é capaz de escrever durante uma semana. Você tendo isso em noção, é uma questão muito técnica de redação. Para quem está fazendo Enem, vestibular, vocês têm isso em mente, que é praticar redação. Quantas palavras tem por linha, quanto que você consegue escrever. A mesma coisa vale para o livro. Quantas palavras você consegue escrever em um capítulo? Quantas palavras você consegue escrever em uma semana? Quando você aprende a sua rotina, aprende como a sua criatividade funciona, você vai conseguir saber quando que você vai terminar esse livro. Lógico que existem bloqueios criativos, existem dias que a gente não tá legal, é mais ou menos uma média para você conseguir se entender como escritor. Se você gostou desse conteúdo de hoje, da aula de hoje, deixa um like, compartilha com seu amigo que escreve, com a sua amiga que já escreveu um livro, com a amiga que sempre quis escrever, compartilha com quem você quiser, salva para assistir de novo quando você tiver tempo e quando você for escrever. Se você gostou também vai ter uma aula número 4 que vai ser sobre o NaNoWriMo, que é um site incrível que ajuda a gente, escritores, a escrever melhor e continuar com as metas de escrita. Se você gostou, um beijinho da Encantada, até a próxima!